Vou falar hoje da falácia do apriorismo. Normalmente permitimos que os fatos ponham à prova nossos princípios. Isso é o de se esperar, né? Diante dos fatos, podemos manter ou modificar nossos princípios. Partir dos princípios de antemão, entre parênteses, a priori, e usá-los como base para aceitar ou rejeitar fatos, é fazer o caminho inverso. É cometer a falácia do apriorismo. Tá certo? Mais um exemplo aqui abaixo. Nós não precisamos do telescópio, senhor Galileu. Nós sabemos que não pode haver mais do que 7 corpos celestiais. Ou seja, o princípio dele é de que já não haveria mais do que 7 corpos celestiais. Então ele não está nem aí para os fatos. Ele não usa os fatos para modificar o princípio. Ele usa o princípio para modificar os fatos, ou na verdade rejeitar os fatos, tá certo? A relação entre fatos e princípios é complicada. Precisamos de algum tipo de princípio, do contrário, nada se apresentaria como um fato. A falácia consiste em dar demasiada primazia aos princípios e não permitir que sejam modificados por aquilo que observamos. A pessoa é completamente imune a qualquer fato, ela já tem aquilo na cabeça de antemão, a prioristicamente, não interessa o que aconteça. A falácia faz uma suposição injustificada em favor de uma teoria que não é sustentada por evidências e, por conseguinte, rejeita as evidências relevantes para o caso. O raciocínio a priorístico é amplamente usado por aqueles cujas crenças têm pouca relação com a realidade. Isso é uma coisa que, se vocês perceberem e se detiverem aqui nessa falácia, vocês vão perceber com facilidade, aí pelos caminhos da vida, né? A falácia é a vassoura que varre fatos bagunçados para debaixo do tapete das ideias preconcebidas. Trata-se de um serviço doméstico necessário para aqueles determinados a manter seus cômodos mentais livres da poeira do mundo real. Entalhadas na maçaneta e na mente do usuário da falácia estão as palavras, abre aspas, minha cabeça está feita, não me confunda com fatos, fecha aspas. Quantas pessoas você já não encontrou que pensam dessa maneira? Hein? Fala aí. Muitos de nós podem não ter se convencido diante de um medicamento de uso comum acerca do qual se afirmava que a recuperação do paciente demonstrava que o medicamento havia sido efetivo, e a não recuperação do paciente provava que era necessária uma dose maior do medicamento em questão. Podemos dizer que os fatos estavam sendo usados para confirmar a eficácia do medicamento, não importando quais fossem eles. Contudo, todos os dias se faz precisamente o mesmo tipo de afirmação, pedindo auxílio transoceânico em prol do desenvolvimento dos países mais pobres. Se há desenvolvimento, isso mostra que o auxílio é efetivo. Se não há desenvolvimento, isso mostra que temos de fornecer maior auxílio. Se der cara, eles ganham. Se der coroa, a lógica perde. Ou seja, não interessa se não serviu o desenvolvimento dos mais pobres. Se não serviu é porque você não deu dinheiro suficiente. Você já tem esse princípio. Não importam os fatos que ocorram, entendeu? A falácia do apriorismo também pode ser usada para sustentar um julgamento preconcebido contra as evidências. Se um político que apoiamos é flagrado trapaceando ou envolvido numa posição comprometedora, essas são situações que enaltecem o caráter. Elas o fortalecem e o põem à prova, tornando-o um candidato mais adequado ao cargo. Se fosse com qualquer outra pessoa, é claro, as mesmas situações a desqualificariam para o cargo. É geralmente improdutivo, ao usar o apriorismo, rejeitar os fatos como sendo falsos. Afinal, seu público pode tê-los testemunhado. Aí que está o problema, né? Você irá muito mais longe reinterpretando estes mesmos fatos, mostrando que não são o que parecem. Longe de contradizer sua argumentação, eles, na verdade, lhe darão sustentação. Ou seja, quem se utiliza da falácia do apriorismo não está se importando com fatos, e sim com os seus princípios já tidos como verdade a priori. E nesse caso, são princípios imutáveis a priori. E não interessa que fatos ocorram, os princípios são imutáveis. Isso ocorre muito na seara da política e da religião.
É só vocês observarem por aí as justificativas que são dadas mediante fatos, tá certo? Fica aí a falácia do apriorismo. Espero que vocês tenham gostado e estejam gostando dessa playlist. Agradeço a visita de cada um de vocês e até a próxima.